Você sabe o significado etimológico do termo arrebatamento? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito do evento alusivo ao arrebatamento da Igreja de Cristo? Pois bem, estes serão os assuntos abordados nesta videoaula. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. E para isso acompanhe comigo a leitura bíblica que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, que diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Muito bem. Neste texto, o apóstolo Paulo, ele revela três verdades absolutas. Primeira verdade, ele está informando aqui que Jesus voltará. Porque nós vemos no versículo 16 que ele diz que Jesus descerá dos céus. Segunda verdade, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ou seja, os vivos não precederão os mortos. E a terceira verdade, os vivos encontrarão com Jesus nos ares, ou seja, seremos arrebatados. Então é sobre este assunto que eu quero hoje falar. Confira comigo aí em sua tela a definição do termo arrebatamento. Etimologicamente, a palavra arrebatamento deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus equivale a harpazo em grego, traduzido por arrebatado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Este vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. Muito bem. Nós temos então a palavra arrebatamento, ela é uma palavra que deriva da palavra raptus em latim e da palavra grega harpazo. E este vocábulo, então, ele dá a ideia de rapto, de remoção repentina, de modo súbito. Na Bíblia, na Palavra de Deus, nós temos várias passagens, eu separei aqui algumas delas, que usa esse termo harpazo, no grego, e que pode se referir, então, àquilo que é apanhado de forma súbita, aquilo que pode se referir no sentido de roubar, de saquear, e também pode se referir a sentido de fugir com pressa, de pessoas, né? A pessoas no sentido de tomar para si, de fugir com pressa. Bom, acompanhe comigo aí, eu vou falar aqui os versículos bíblicos para você anotar aí, vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui Mateus capítulo 13, versículo 19.
A Bíblia nos diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Muito bem. Então aqui em Mateus capítulo 13, 19, nós temos o verbo arrebatar, né? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqui o contexto diz respeito à parábola do semeador, né? Então Jesus estava ensinando, né, que nesta parábola, né, que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, né? Vem o maligno e rouba, né? Então, neste tipo de solo aqui, só para, né, para entendermos melhor aqui, Jesus estava falando, né, do coração das pessoas que ouvem o Evangelho de Cristo, mas que endurecem o seu coração, não experimentando a real regeneração pelo Espírito Santo. Então, a semente não vingou, não é mesmo? Então, porque o maligno veio e arrebatou. Esse termo é o termo harpazo, é o mesmo termo aqui utilizado pelo apóstolo Paulo, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então, nós temos aqui, queridos, tá, o verbo arrebatar, né? Então, o arrebatamento, este termo, ele deriva, né? Ele é uma palavra que vem do verbo arrebatar, do grego harpazo e do latim raptus, como nós vimos, né? E nós temos aqui Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, a Nova Almeida Atualizada. Eles optaram, né? Essas traduções aqui optaram por utilizar o verbo arrebatar. Então, se você pesquisar nestas versões, né, confere aí comigo aí na sua tela, o verbo arrebatar, você vai encontrar então em Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada e na Nova Almeida Atualizada. Esse versículo traz o verbo arrebatar, certo? Mas na nova versão internacional, na nova versão transformadora, né? E na nova Bíblia Vida, em português, né? Nós temos o verbo arrancar, né? Arrancar. Você vai encontrar, então, em vez de arrebatar, arrancar, né? E na tradução brasileira, na nova tradução da linguagem de hoje, e na Almeida século XXI, nós vamos encontrar o verbo tirar, né? Tirar. O maligno vem, né, e tira o que lhes foi semeado no coração. Então, mas todas estas traduções trazem o significado, né, de tirar, de arrebatar, né, de arrancar, certo? Então, este é o significado etimológico da palavra. Aqui nós temos algo que é apanhado de forma súbita. Também nós temos esse termo na Bíblia Sagrada, utilizado no sentido de roubar, de saquear, né? Nós temos lá em João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então aqui nós temos duas vezes o verbo arrebatar, né? A palavra aqui grega harpazo, né? Então aqui Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, pregando, né? Ele é o bom pastor aí no contexto de João capítulo 10, e todos aqueles que recebem a Cristo, né,
de maneira nenhuma o inimigo vai tirar, né? Vai arrebatar, vai roubar, né? A não ser que a pessoa, né, saia debaixo das mãos protetoras de Deus, né? Mas aqui então nós vemos mais uma vez, meus queridos, esse verbo arrebatar, né? No sentido de arrancar, de tomar, de tirar, enfim. Também nós temos algumas passagens também referindo-se a pessoas, né? No sentido de tomar para si, de fugir com pressa. Como nós vimos aqui agora, lemos há pouco, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, você pode conferir aí na sua tela mais uma vez, né? Que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, está aí mais uma vez o termo harpazo, né? Arrebatados, sendo utilizado. E mais um versículo aqui que eu também separei aqui neste estudo, está em Atos capítulo 8, versículo 39. A palavra de Deus nos diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Olha só. Então nós vemos aí que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Mas esse arrebatamento foi de uma cidade a outra, né? Jesus, ele vai vir para buscar a sua igreja, o seu povo, todos aqueles que o aguardam, né? Para levá-los para uma cidade, a cidade celestial, né? Glória a Deus por isso. Então nós temos aqui mais uma vez este termo sendo utilizado. Então, o verbo arrebatar, meus queridos, traz este significado, né? Ele deriva então, a palavra arrebatamento, ele vem do latim raptus, e que significa arrebatado rapidamente e com força, né? Então esse evento, ele vai acontecer, é uma promessa do Senhor. Nós vamos ver aqui logo em seguida, né? Porque a princípio, antes de entrar de como, né, acontecerá esse evento, eu optei aqui para definir o termo arrebatamento etimologicamente, para que vocês entendam, né, que esta palavra, ela traz o sentido, então, de ser raptado, né, de ser arrebatado rapidamente. E a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja de Cristo vai ser num abrir e fechar de olhos. Então vai ser muito rápido, né? Vai ser muito rápido. Por isso que não haverá tempo de preparo de última hora, né? Então, nós precisamos estar preparados para esse grande evento, porque Jesus, ele em breve voltará. Amém? Vamos adiante. Então, nós vamos agora falar sobre esse evento maravilhoso e o que a Bíblia diz, o que será esse evento, o arrebatamento da Igreja de Cristo, como acontecerá, né? Queridos, esse evento descrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, também nós temos aqui Paulo falando à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 15, refere-se à ocasião da primeira fase da segunda vinda de Cristo. Então é a primeira fase
né? A primeira fase será o arrebatamento. E a segunda fase será lá no final da grande tribulação, né? Quando Cristo voltar com a sua igreja para salvar a Israel do exército do anticristo, né? Nós temos após, então, este evento, após o período da grande tribulação. Então, o arrebatamento ele vai desencadear, né? Ele vai desencadear aí uma série, né, de profecias aí que serão cumpridas, né? Então, aqui é a primeira fase, o arrebatamento da segunda volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo, em que a igreja do Senhor será arrebatada, né? Será arrebatada da terra e vai encontrar com o Senhor dos ares, certo? Então, somente irão encontrar com o Senhor nos ares aqueles que aguardam a volta do Senhor, aguardam a volta de Cristo, vivem esperando este momento, fazem a vontade de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo também escrevendo à igreja lá em Corinto, né, os crentes em Corinto, ele diz assim, ó, confere comigo aí, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus, né? Então, aqui Paulo está revelando um mistério, né? Porque é algo que vai acontecer ainda, né? Os salvos, eles terão um corpo, serão transformados naquele momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Esta trombeta só vai ouvir nesta primeira fase os salvos em Cristo. Quem são os salvos em Cristo? Quero deixar bem claro aqui, é aqueles que aceitaram a Cristo e que vivem por Cristo e para Cristo. Né? Que mortificaram as suas obras da carne, né? E agora vivem uma nova vida em Cristo. Então são estes que entregaram suas vidas a Cristo e que aguardam, que vivem a palavra de Deus, né? Os mandamentos, os ensinamentos, né? As doutrinas da palavra do Senhor e que aguardam este evento maravilhoso, que acreditam neste evento, né? Não é uma utopia, mas será um evento real, vai acontecer, né? E Paulo aqui diz que neste momento seremos transformados, ganharemos um corpo glorioso, né? Num abrir e fechar de olhos. Essa promessa, meus queridos, ela foi proferida por Jesus Cristo aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Olha só. A palavra de Deus nos diz assim. Essa tradução que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida atualizada, tá bom? Esses versículos aqui que eu estou citando e que estão aparecendo para vocês aí na tela. Diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado, ou em outra versão diz, né, não se turbe o vosso coração. Mas aqui diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês.
E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e receberei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou, vocês estejam também. Então aqui, meus queridos, é a promessa de Jesus Cristo. Foi feita aos seus discípulos e extensiva à igreja. Essa promessa da volta do Senhor, ela foi ratificada pelos anjos, quando Cristo estava sendo assunto ao céu. E nós vemos isso lá em Atos, capítulo 1, versículo 10 ao 11, que diz: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco. Quem eram esses 2 homens vestidos de branco? 2 anjos. O que eles disseram? Olha só, se puseram ao lado deles, eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês ouviram subir. Olha só. Então, os anjos ratificaram essa promessa do Senhor Jesus. Porque da mesma forma que Cristo subiu aos céus, né, ele vai retornar do céu também. Né? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ou seja, ele vai retornar. Então, eu quero deixar claro aqui, meu querido, minha querida, que me assiste, que essa primeira fase da volta do Senhor, ele não vai tocar na terra. Né? Ele não vai tocar na terra. Ele vai chegar, ele vai vir nas nuvens, ele vai ficar nos ares. E a igreja do Senhor, ao ouvir a trombeta, tá? Ao ouvir a trombeta, será arrebatada. Né? Todos os salvos em Cristo. Mas antes, os mortos, não todos, entendam, não todos, tá? Somente aqueles que morreram em Cristo. Somente estes mortos que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Porque eles aguardam esse evento glorioso, a volta do Senhor Jesus. Então, como nós lemos lá na nossa primeira leitura, né, que os vivos não precederão os mortos em Cristo. Os mortos, né, as pessoas que morreram nos seus pecados, nos seus delitos, elas vão ressuscitar, mas lá no juízo final, né, para receber a sentença da morte eterna, a segunda ressurreição. Mas nesta, somente os salvos, os mortos salvos que morreram em Cristo vão ressuscitar e receberão, então, um corpo glorioso. E logo após, então, os vivos também receberão um corpo glorioso e encontrarão a Jesus nos ares. E aqueles que morreram já estarão com Jesus lá nos ares. E logo após, nós, os vivos, né, vamos ganhar um corpo glorioso e encontrar com o Senhor nos ares. Essa promessa, então, que Jesus fez, ela foi ratificada pelos anjos, né? E talvez alguém possa dizer assim: ah, professor Luciano, mas essa promessa aí, ela ficou lá para os judeus, né? Ela ficou lá para a igreja, era para o povo, nós não estávamos lá. Sim, de fato, nós não estávamos lá, bem verdade isso.
mas ela foi extensiva a nós e não ficou somente para os judeus, né? Porque hoje nós, não sendo da linhagem, né, judaica, certo? Não sendo desta linhagem do povo judeu, nós podemos sim, pela fé, né? Pela fé, certo? Alcançar a salvação, porque Cristo não morreu somente pelos judeus, ele morreu por todos os homens. E isso a Bíblia deixa muito claro, né? Muito claro. E nós temos muitos exemplos, né, de nações, de pessoas, né, gentílicas, pessoas que não eram judeus, né, desta linhagem, que aceitaram a Cristo. Então, nós temos aqui, eu quero só ler aqui, eu separei aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim, confere comigo aí: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vejam só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, né, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E vamos herdar todas as coisas também, né? Eu separei aqui fiz uma citação aqui do livro do pastor Clayton Ivan Pomerining, em seu livro A Obra da Salvação. Ele esclarece que, no sentido bíblico, os seres humanos são criaturas de Deus e não filhos. Para tornar-se filho de Deus, é preciso crer e receber o sacrifício de Cristo, que tem o poder de tornar a criatura em filho de Deus, como nós vimos aqui em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Assim, antes da salvação, todos são criaturas, depois se tornam filhos por adoção, conforme Gálatas 4 e 5. Em seguida, passam a fazer parte da família de Deus e chamá-lo de Abba, Pai, né? Ou Paizinho. Numa relação filial amorosa e relacional íntima, onde todos os demais membros da família passam a chamá-los e considerá-los irmãos em Cristo, né? Glória a Deus, porque somos esta família, fazemos parte então desta família, mas precisamos, para tornar-se filho de Deus, é preciso crer e receber o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Precisamos aceitar a Cristo e viver, né, segundo a vontade de Cristo, para nós continuarmos sendo filhos de Deus, né? Não queremos ser criaturas somente de Deus, mas queremos ser principalmente filhos de Deus, né? Pessoas regeneradas espiritualmente. Glória a Deus. Para finalizar aqui esse tópico, então eu separei aqui também Tito, né? Tito capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14, que diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? Somente ao povo judeu? Não, né? Trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Glória a Deus. Né? Então, meus queridos, aquele que nasceu de novo, que é filho de Deus, ele pratica as boas obras não para ser salvo, porque ele já é salvo. Né? Ele pratica as boas obras porque justamente ele é salvo. Ele passou a ser salvo. Né? A salvação, ela não vem das obras. Como disse Paulo, né? A igreja em Éfeso, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, olha só, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é pela fé. A nossa salvação é pela fé. O justo viverá da fé, como disse Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Né? Muito bem, então, meus queridos. Então, nós temos, né, neste evento maravilhoso, estamos aguardando. Eu estou aguardando e creio que um dia, né, estarei com o Senhor. Né? Glória a Deus. Não sou perfeito, mas eu estou andando no caminho da perfeição. A palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa bússola. Né? Mas naquele dia glorioso, no dia do arrebatamento, nós teremos um corpo perfeito. Vamos sim atingir a perfeição naquele dia maravilhoso, que será o dia do arrebatamento da Igreja de Cristo. Último tópico aqui para nós finalizarmos esta aula. Né? Quando acontecerá o arrebatamento? Não sabemos. Né? Muitos aí tentaram, né, descobrir, profetizaram aí umas datas aí, fizeram alguns cálculos, né? Mas estes cálculos não tiveram êxitos, né? Porque ninguém sabe. Jesus, ele disse que esse dia viria como um ladrão, né? O ladrão, ele não avisa quando ele vai chegar, né? Vamos ver aqui, vamos conferir. Jesus, ele alertou os seus discípulos. Jesus alertou os seus discípulos a ficarem então vigilantes para esse glorioso dia. Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 44, o que a Bíblia diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Olha só. Mateus capítulo 24, versículo 42 até o 44. Jesus alertou seus discípulos a ficarem vigilantes. Então nós precisamos vigiar. Né? Nós precisamos vigiar. Tá? Porque o arrebatamento da igreja de Cristo pode, né, acontecer a qualquer momento. E numa outra ocasião, né, estarei falando sobre os sinais que antecedem, né? A Bíblia nos diz, nos mostra, né, alguns sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus. Nosso tempo aqui
é muito escasso, né? Então não dá para falar sobre este assunto na mesma hora, dois assuntos de extrema importância. Mas, voltando aqui, né, precisamos sermos vigilantes, precisamos estar vigiando em todo o tempo, né, aguardando a volta do Senhor, ou seja, vivendo, né, vivendo a Cristo, glorificando a Ele, esperando nele, porque é Ele que nos fortalece, queridos, é Ele que nos dá graça, Ele que nos ajuda, né, em todos os nossos momentos, né? Ele está conosco nos momentos bons e está conosco nos momentos ruins. Ele que nos fortalece o nosso coração, a nossa vida, né? Então, por isso que nós vivemos para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele cuida de nós. Neste momento de pandemia, quantas famílias aí chorando que perderam seus entes queridos, quantas pessoas infectadas pelo coronavírus, este vírus que está assolando o nosso planeta, a humanidade. Então precisamos exercitar a nossa fé, estar ligados em Cristo, para que possamos ser fortalecidos neste momento difícil que nós estamos passando. Mas é bem verdade que Deus também, ele tem tratado com o ser humano. Quantas pessoas, né, que não, através deste vírus, desta doença, que não se reconciliaram com Cristo, né, que partiram salvos e agora estão aguardando o arrebatamento de Cristo, esse evento maravilhoso, né? E aqueles que ficaram aqui, se quiser ver o seu ente querido que morreu em Cristo, precisa também se reconciliar, precisa receber a Cristo como Salvador, né? Para que um dia também possa ver lá na glória o seu ente querido, porque não vai ter tempo de última hora, de preparo de última hora, não haverá tempo de preparo de última hora. E para finalizar aqui a minha fala, eu quero citar aqui um trecho do livro do pastor Elinaldo Renovato. Ele deixou bem claro sobre a necessidade de vigilância, né, no seu livro O Final de Todas as Coisas, porque não haverá tempo de preparo de última hora. E ele diz: diante dessa realidade espiritual tão profunda, todo crente que espera a volta de Jesus deve estar preparado a cada dia, a cada instante. Ao deitar, o crente jovem ou adulto precisa estar com a sua bagagem espiritual pronta, pois quando a trombeta de Deus tocar, anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo, um segundo sequer, para alguém se preparar. O pai crente não poderá avisar o filho que se prepare, não poderá chamar a sua filha que estiver desviada, para que deixe sua vida de pecaminosidade. O filho crente não poderá acordar seu pai e dizer que Jesus está voltando. O esposo salvo não poderá despertar a esposa dizendo que chegou a hora. Nem a esposa salva poderá alertar ao marido descrente que Jesus está chamando. Não. Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje, porque no arrebatamento os eventos finais serão de uma rapidez fulminante, num abrir e fechar de olhos. Amém?
Glória a Deus. Eu pergunto para você que está me assistindo, como está a sua bagagem espiritual? Ela está pronta ou ela ainda não está pronta? Então, ficam aqui as minhas palavras do pastor Rinaldo Renovato, né? Que a necessidade de vigiar, porque não haverá tempo de preparo de última hora, queridos, né? A hora é agora, o momento é agora. Se você não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu lhe convido então, né, a aceitá-lo, a reconhecer os seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, viver conhecendo a Cristo, fazendo a sua vontade. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que já conhece a palavra de Deus, mas está afastado dos caminhos do Senhor, é hora de retornar, meu querido. É hora de voltar para a igreja. O arrebatamento, o Senhor está prestes a voltar e não haverá tempo de última hora, né? Então volte para Cristo enquanto você tem fôlego de vida. Aceite a Jesus enquanto você tem fôlego de vida. Amém? Eu vou fazer uma oração, mas antes eu quero aqui colocar então esses 2 livros que eu citei aqui nesta aula para vocês, né, se tiver aí interesse em adquirir esses livros. São 2 livros bons, um que fala sobre a salvação, outro que fala, né, sobre escatologia, tá? O final de todas as coisas. Tá aí então em sua tela aparecendo aí, né, a obra da salvação do pastor Clayton Ivan Pomerining, né? E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o outro livro, O Final de Todas as Coisas, a Esperança e Glória para os Salvos, né? Para os salvos. Detalhe, para os salvos, a esperança e glória para os salvos, do pastor Rinaldo Renovato de Lima. Amém? Muito bem, eu agradeço, né, você que ficou comigo até o final desta aula. Eu quero orar por você, quero orar por sua família e deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, se ficou alguma dúvida, né, pode deixar aí, né, a sua pergunta aí, o seu comentário, que eu estarei posteriormente aí respondendo a todos os comentários aí, né? Tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que está assistindo, Senhor, esta aula, que assistiu esta aula, que ficou comigo até aqui, Senhor. Meu Deus, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre a vida dela, Senhor. Deus, eu não sei o que ela está passando, meu Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece a sua necessidade. Quem sabe, Senhor, ela está enferma. Quem sabe, Senhor, ela foi infectada pelo coronavírus, Senhor. Meu Deus e meu Pai, quem sabe, meu Deus, é um membro da sua família, é um amigo muito chegado, Senhor. Pai querido, não sei, mas agora eu quero orar que as tuas mãos de misericórdia, Senhor, estejam sobre a vida dela e sobre da pessoa que ela está orando neste momento. Que teu nome seja glorificado, Senhor, que o Senhor venha repreender este vírus, Pai, que está assolando a nossa nação, a humanidade, o nosso planeta, Senhor. Pai querido, repreende, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos a vitória, Senhor.
Pai querido, queremos, meu Deus, retornar, Senhor, às nossas atividades normais, queremos estar, Senhor, na sua casa, te adorando, Senhor, com liberdade, glorificando e esperando a cada dia, Senhor, aguardando a volta, o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus, ó Pai, do seu Filho amado, que voltará, Senhor, meu Deus, para buscar aqueles que estão esperando, Senhor, os salvos em Cristo, meu Deus. Aleluia, Senhor. Pai, por isso, nos abençoa e nos ajuda, Senhor. Abençoa, meu Pai, a cada família, a cada lar. Abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso presidente, abençoa, meu Pai, os profissionais de saúde. Abençoa, meu Pai, meu Deus, de forma especial, dando a vitória, a bênção, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, Senhor. Que Deus lhe abençoe, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.